E dessa vez eu não vou iniciar com a minha tradicional pergunta, porque ainda estamos sob o impacto da tragédia do último final de semana aqui no estado do Amazonas. Uma tragédia nacional que abalou a todos nós, que foi a queda de um avião com 14 pessoas na cidade de Barcelos. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês tudo o que já sabemos até o momento sobre esse trágico acidente, que já é considerado o que registrou mais mortes no Brasil nos últimos 12 anos. E antes de eu contar para vocês sobre esse fato ocorrido, vou pedindo que, se você, caso goste de notícias da região, dê like nesse vídeo e, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e ative a campa. No último sábado, um grupo de 12 turistas saiu de Manaus com destino ao município de Barcelos, que fica a 400 km de distância da capital do Amazonas. Barcelos é conhecida como a terra do peixe ornamental, uma belíssima cidade nacionalmente conhecida pelo ecoturismo e considerado um dos destinos favoritos para os amantes da pesca esportiva. Atualmente a cidade de Barcelos está em alta temporada, por causa do verão amazônico, e lá todo mundo do país inteiro acaba indo, principalmente os amantes de pesca esportiva. A alta temporada vai de setembro até fevereiro do ano que vem. E era para ser só mais uma das tantas viagens do piloto Leandro Souza e do copiloto Fernando Galvão Júnior, duas pessoas super experientes que faziam com frequência essa rota. O voo saiu de Manaus por volta de meio-dia e deveria chegar em Barcelos por volta das 14 horas. Porém, naquela tarde o clima mudou no estado do Amazonas. Eles saíram em um baita sol de Manaus, mas em Barcelos a chuva estava muito forte. Para se ter ideia, 2 aviões da Azul que saíram de Manaus no sábado, um para Santa Isabel do Rio Negro e outro para Barcelos, acabaram retornando para a capital devido ao mau tempo. Há inclusive um vídeo que mostra a forte chuva que estava no aeroporto de Barcelos na tarde daquele sábado, momentos antes da aeronave Embraer AMB-110 Bandeirante, da empresa de táxi aéreo Manaus Aerotáxi, sofrer o acidente durante o pouso. E aí eu vou colocar o vídeo para vocês terem ideia de como estava o temporal forte em Barcelos. E como eu falei pra vocês, em Manaus não tava com esse temporal todo. Tanto que tem um vídeo momentos antes deles embarcarem de Manaus para Barcelos e dá pra ver que fazia um baita sol. Inclusive um deles fez uma videochamada para a própria esposa. No vídeo que circulou nas redes sociais, os passageiros estão embarcando em Manaus com descontração e falando das expectativas para a pescaria. E aí eu vou colocar esse vídeo pra vocês. Aí, Zica. Vambora, hein? Tá bom, Deus. O Fábio que não bebe, né? O Fábio que não bebe. Bora, Titi. Guilherme. Eu vou fazer uma videochamada pra mulher, vamos ver. Eu aí, ó. Vambora, hein? Marcar agora pra Barcelos. Já dentro do avião, eles também continuaram ali brincando, fazendo alguns vídeos e dizendo inclusive que parecia uma lata de sardinha. É importante frisar que esse tipo de aeronave tem capacidade para até 18 passageiros, e no caso eles eram 14. Então, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a situação da aeronave era regular. Até Barcelos. Pensa na lata de sardinha. Partiu Barcelos. Na hora que levanta nesse daqui. É, Maria. Vamos ver, olha o gatinho aí. Nossa senhora. Nossa céu, aqui tá parecendo um forno quente. O grupo ele era formado basicamente por executivos de Minas Gerais e alguns empresários de Goiás também, além do piloto de Roraima e o copiloto que era do Ceará, mas que morava aqui em Manaus. Também foi divulgada pela Manaus Aerotáxi a lista de todos os passageiros. Todos eram os homens. As vítimas da queda de avião em Barcelos estão Renato Souza de Assis, de Goiás, empresário aposentado, Marcos de Castro Zica, de Goiás, proprietário de empresas em Uruaçu e Mara Rosa, Witer Ferreira de Faria, Minas Gerais, empresário em Uruaçu, também em Goiás, Gil Crescio Salvador de Medeiros, de Goiás, dono de uma pousada em Niquelândia, em Goiás, Roland Montenegro Costa, do Maranhão, médico aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, Fábio Ribeiro, do Paraná, executivo do Grupo Algar, de Uberlândia, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, de São Paulo,
que era membro do conselho deliberativo do Cajubá Country Club, Guilherme Boaventura Rabelo, Minas Gerais, diretor da GJB Engenharia e Empreendimentos Limitada, Hamilton Alves Reis, de São Paulo, executivo e ex-funcionário do Grupo Algar, Eudes Freitas, Minas Gerais, diretor da Terra Engenharia, Fundações e Sondagens, Euri Paulo dos Santos, Minas Gerais, sócio-administrador da empresa Moderna Empreendimentos e Serviços Limitadas, Fábio Campos de Assis, de Goiás, dono de um comércio em Anápolis, Leandro Costa de Souza, de Roraima, piloto da aeronave, era natural de Boa Vista e tinha mais de 10 anos de experiência no percurso para o município de Barcelos, e de acordo com os familiares, Leandro era apaixonado por aviação e pescaria e deixou esposa, uma filha de 5 anos, os pais e uma irmã. Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior, do Ceará, copiloto da aeronave, natural de Fortaleza, mas morava em Manaus, é filho do comandante Fernando Luiz Galvão Bezerra, que também trabalha na empresa Manaus Aerotáxi. O copiloto foi velado na capital amazonense e o corpo depois foi transladado para Fortaleza, onde será sepultado. Neste momento, a aeronáutica apura se o avião que caiu em Barcelos passou do ponto de pouso da pista, porque o que se sabe é que a aeronave ultrapassou o limite da pista e bateu em um pequeno barranco na beira da estrada de terra que dá acesso à cidade. Tem um vídeo simulado do que teria acontecido e mostra que o avião teria descido no meio da pista e, por ela estar escorregadia, não teria dado pista suficiente para o freio de segurança. Autoridades locais afirmam que o avião que caiu em Barcelos pousou quase no meio da pista, como mostra essa animação. O avião acabou ultrapassando o aeródromo e bateu em um barranco que fica em uma estrada de terra que dá acesso à cidade. Portanto, a investigação busca identificar se o piloto Leandro da Costa de Souza e o copiloto Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior tiveram ou não tiveram visibilidade da pista. Após o acidente, as pessoas correram para o local para ver se poderiam ajudar de alguma forma, mas infelizmente todos os 14 morreram na hora. Coube apenas a assistência no resgate das vítimas. Depois do resgate, os corpos foram levados para um ginásio da cidade e foi quando deu o visual de uma tragédia grande. Depois eles foram trazidos para o IML de Manaus para a realização da perícia, liberado e depois foram encaminhados para os seus respectivos estados. A Manaus Aerotáxi informou que está comprometida em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a Manaus Aerotáxi operava regularmente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, vai apurar as causas do acidente. Ontem já houve a reabertura do aeroporto de Barcelos, e apesar do acidente, já havia uma obra prevista para ocorrer no aeroporto entre os dias 25 de setembro a 15 de outubro. E em entrevista recente, o coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, disse que essa reforma na pista não é fator impeditivo para voo neste momento. Aliás, vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pousos e decolagens estão devidamente autorizados pela ANAC. Bom, então essas são as informações que temos até o momento. Tentei trazer aqui para vocês fatos e fazer um vídeo informativo e sem sensacionalismo para descrever a magnitude dessa tragédia. Aos amigos e familiares das vítimas deste trágico acidente aéreo, recebam nossas mais sinceras condolências. Neste momento de dor, nossos pensamentos e preces estão com suas famílias e entes queridos que enfrentam uma perda inestimável. Esses aventureiros apaixonados pela natureza nos ensinaram a importância de viver, ser feliz e conservar e proteger esse tesouro que é a nossa Amazônia. O nosso pedido a Deus é que Ele venha consolar todos os familiares e amigos neste momento de tão difícil dor. E essas são as informações mais recentes que temos desse acidente, e espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o que aconteceu, e se serviu, peço que você deixe o like, se inscreva em nosso canal, e quando se inscrever não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!